Muito bem, a gente está começando hoje uma nova série de temas que vai nos acompanhar aqui até o final do ano, que é a vida em parábolas. Como que a gente pode aprender a viver com histórias do cotidiano? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui gosta de ouvir uma boa história? Eu gosto. Bom, Isaac, obrigado. Quem não tem? Quem está precisando de Bíblia, a gente vai distribuir aí para você. História é bom demais, né? É muito bom ouvir história. Tem gente que... publicitárias, a questão de uma boa história tem ganhado uma importância muito grande. Hoje se fala muito numa expressão chamada storytelling, que é a arte de contar boas histórias. O ser humano, ele por natureza gosta de ouvir uma boa história. Uma boa história, ela sempre vem a calhar nas mais variadas circunstâncias, né? E a partir de hoje a gente vai ter a oportunidade de ver um pouco daquele que foi o maior contador de histórias que já pisou nesse planeta, que foi Jesus. Jesus, ele era mestre na arte de contar boas histórias. E a gente vai ver que muitas das histórias que Jesus conta, que na Bíblia são chamadas de parábolas, elas ensinam pra gente coisas fantásticas. Ensinam pra gente lições de vida que fazem com que a vida da gente se torne melhor se essas histórias forem colocadas em prática na vida da gente. Jesus, ele era especialista em falar para muita gente. E ele, em vários momentos, ele falava por meio de parábolas por várias razões. Jesus, ele usava histórias, ele usava parábolas do cotidiano, usando circunstâncias comuns do dia a dia para ensinar sobre as coisas mais variadas que você possa imaginar. Logicamente, quando a gente estuda a Bíblia, a gente precisa ter em mente que muitos dos exemplos que ele dá tem a ver com o contexto que ele está vivendo naquela época. Uma delas tem a ver com a história que a gente vai ver hoje. Se Jesus vivesse hoje, com certeza... Ô, Alexandre, obrigado, viu? Você é um cara que valeu a pena ter nascido mesmo. Se Jesus vivesse hoje, com certeza ele iria usar exemplos sobre tecnologia, ele ia falar de histórias relacionadas à internet, a maneira como o ser humano vive hoje, porque ele pegava contextos comuns do dia a dia e aplicava de uma forma prática aquelas circunstâncias naquele momento em que ele estava vivendo. Por que Jesus usava parábolas? Por que você acha? Alguém quer aí participar? Por que será que Jesus usava tanto histórias? Porque ele era um mestre na arte de contar histórias. Pelo melhor entendimento. Pelo melhor entendimento. Né? É mais fácil, né? Sem fazer entender não, né? Quantos aqui em algum momento, quando estão estudando, o professor está explicando uma matéria super difícil, aí ele fala assim, peraí que eu vou dar um exemplo. E aí ele traz uma história ou uma situação que parece que tudo aquilo que antes estava indecifrável entra na cabeça, né? De fato, Jesus, ele usava histórias para que as pessoas entendessem melhor. O que mais? Será que era só por causa disso? Didática. Didática? Por quê? Para mostrar e desvendar aquela situação de uma realidade fática, de uma coisa do dia a dia, que pode acontecer com todo mundo. Fantástico. Eu acho que quando você começa uma história, você quer saber o meio e o fim dela, né? Sim. Eu acho que te prende também. Chamar a atenção das pessoas. Fazer com que elas ficassem ali prestando atenção. Eu acho que segura. Uma boa história segura qualquer faixa etária. Tanto é que você vê que em volta de Jesus tinha todo tipo de gente. Desde criança. Desde as crianças, até os adultos, até os idosos. Todo mundo parava para querer ouvir as histórias de Jesus. Jesus, ele usava histórias para dar bons exemplos, para fazer com que assuntos muito difíceis às vezes fossem melhor compreendidos. Jesus... Coisas complexas. Coisas complexas, coisas muito complexas às vezes,
pudessem se tornar mais claras. Ele às vezes usava parábolas também para chamar a atenção, para prender o seu ouvinte. Ele usava aquilo para que as pessoas entendessem de uma forma melhor. Mas Jesus também usava parábolas, às vezes, para fazer exatamente o oposto daquilo que você falou, velho. Às vezes Jesus ele usava parábolas exatamente para as pessoas não entenderem. Quer ver? Abra sua Bíblia e é exatamente o capítulo que a gente vai ler hoje. Está no Evangelho de Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 13. Página 13. Página 13. Antes da gente ler a história, eu vou ler parte do porquê que Jesus fez aquilo. Olha que coisa interessante que ele faz. Mateus capítulo 13, a partir do verso 10. Quem pode ler pra gente? Levanta a mão, por favor. Cláudio. De 10 a? Pode ler até o verso, deixa eu ver aqui, até o verso 13. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até que o tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Isso me faz lembrar aquela música dos Titãs. Qual delas? É o que não pode ser que não é. Não tem? Pode ser. É, vai, mas não vai, foi, mas não foi. Jesus ele faz um negócio aqui que... Alguém aqui é da área da pedagogia? Lu? É um negócio que parece que vai exatamente ao oposto do que os pedagogos vão defender, né? Paulo Freire talvez deve ter tido alguns problemas aqui com essa declaração de Jesus. Porque Jesus ele usava parábolas em vários contextos. Em contextos você vê que ele fala um monte de assuntos e ele fala: olha, eu vou contar uma história para você ajudar a entender isso aqui. Às vezes ele está numa situação do dia a dia, ele vê algo acontecendo e ele usa uma história para explicar o que ele estava querendo fazer. Como, por exemplo, o contexto da parábola do filho pródigo, da ovelha perdida. Ele está numa situação e ele está vendo que as pessoas estão incomodadas com a ação dele. Ele falou: deixa eu contar uma história para vocês. Mas em alguns outros momentos, ou seja, nesses contextos, Jesus ele usa uma história para que fique mais fácil, para que todo mundo entenda o que ele está querendo dizer, ou o que ele está fazendo. Só que aqui Jesus ele fala exatamente o contrário. Imagina que o professor chega para dar uma aula para você e ele começa a contar uma história que ninguém entende. Ele fala assim: olha, eu fiz isso que é para você não entender mesmo. Como é que a gente pode lidar com isso? Jesus ele chega para os discípulos ficam perguntando: mestre, por que você está contando parábolas? Por que você fala por parábolas? E aí Jesus ele fala: olha, eu falo por parábolas, em outras palavras, porque é para aqueles que querem entender, que entendam. E para aqueles que não querem entender, não entendam. Isso aqui é algo que vai completamente contrário ao que normalmente ser professor é, né? Mas na verdade Jesus ele está indo na essência do que é ensinar alguém. Logicamente, quando você é pago para ensinar alguém, fica muito difícil fazer isso. Mas Jesus não era pago para isso. E Jesus ele queria que as pessoas que estivessem em volta dele percebessem quem de fato estava a fim de ter uma experiência real ou uma experiência superficial. O que Jesus está fazendo aqui, na verdade, é instigar ao máximo o processo de aprendizado.
Porque o que Jesus está fazendo aqui? Ele está deixando a pessoa com sede. Ele está instigando aquele que de fato quer aprender. E é como se ele estivesse lançando uma isca para ver quem de fato está afim de se aprofundar. É como se Jesus aqui estivesse querendo separar os homens dos meninos, né? Daqueles que estão ali pelo oba-oba, pelo entretenimento, daqueles que realmente querem uma experiência real e aprofundada. Como dizia um professor meu, uma experiência que vai além da epiderme, né? Que vai além da pele. É uma experiência que se aprofunda. Jesus ele fala, olha, eu falo por parábolas porque eu quero que nem todos entendam aquilo que eu quero dizer. Mas como assim? Eu quero que aqueles que de fato querem aprender demonstrem isso. Aqueles que de fato estão a fim de buscar os verdadeiros tesouros da palavra, para que eles venham atrás de mim, querer saber. E aqui você tem um aspecto fantástico, por quê? Porque Jesus, ele desperta o interesse e a curiosidade daqueles que de fato querem se aprofundar em segui-lo nessa jornada. Que história foi essa que Jesus contou que deixou todo mundo sem entender? Está no verso 1. E eu vou pedir para alguém ler para a gente agora a partir do verso 1. Quem pode ler para a gente aí? Eu posso. Isaac? Naquele mesmo dia, o 13, não é isso? Não é? É o 13? O 13? Capítulo 1, verso 13. Capítulo 13, verso 1. Obrigado. É aí mesmo. Pode ler. Falando do parábola? Não, pode ser lá, aumentar um pouquinho a temperatura aqui do ar. Então, vamos lá. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. E dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves se comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, para ouvir, ouça. Você conseguiu imaginar a cena aqui? Onde que Jesus estava? Vamos lá. O texto fala que ele estava onde? Ele saiu de casa e ele se assentou à beira-mar. Jesus, ele era um cara que acho que não ia ter muito problema se morasse aqui no Rio de Janeiro, né? Ele gostava de praia. Jesus era um cara que de vez em quando estava ali na beira do mar, e a praia realmente é um lugar muito gostoso. Eu só não vou tanto à praia quanto gostaria de ir, mas sempre que dá, gosto de dar um pulo lá. Mesmo que isso seja meia dúzia de vezes por ano. Mas tá bom. E gostaria de ir mais, não nego. A Bíblia fala que Jesus ele estava à beira-mar, só que tinha um problema. Onde Jesus ia, a multidão acompanhava. Naquela época não tinha nem rede social, né? Onde o povo fazia transmissão ao vivo, ou avisava, que de vez em quando tem uma galera que é famosinha da internet que fala, tal dia eu vou estar em tal lugar. Não, Jesus não precisava nem disso. Onde ele saía de casa, opa, Jesus saiu de casa, vamos atrás dele. Jesus ele sai de casa, ele está à beira-mar, e a multidão começa a lotar a praia. Tipo Copacabana no Réveillon, né? A ponto de que Jesus ele começa a perceber que a praia está lotada e ele não consegue mais ter onde ficar direito, porque as multidões querem ficar em volta dele para ouvi-lo. E aí ele tem uma ideia, opa, peraí que eu já sei. Ele pega um barquinho, ele entra no barquinho e ele se afasta um pouquinho para que a voz dele pudesse ser melhor ouvida pela multidão. Jesus ele aproveita a acústica do momento ali, a acústica do local, e ele recua um pouquinho
E o texto bíblico diz que ele começa a contar histórias para a multidão, ele começa a falar por parábolas. E ele conta uma história muito comum para eles, a história de um semeador. Naquele momento, naquela época, semear era uma coisa comum, que todo mundo ali fazia. O pessoal estava acostumado a lidar com plantação. E Jesus ele usa uma linguagem, ele usa uma história que na hora que ele começa a contar, obviamente que a cabeça de todo mundo já entra na história e começa a imaginar. Porque ele começa a dizer, olha, eis que um semeador saiu a semear. E a mente das pessoas já se voltam para alguém que está num campo aberto, com a sacolinha ali com as sementes, com o solo preparado e começa a lançar sementes. É provável que talvez se Jesus fosse contar essa história hoje, ele daria exemplos de profissões comuns do dia a dia. Falaria talvez de um advogado que vai para o fórum, né? Ou um médico que vai para o consultório, ou coisas do tipo. Um hospital. Jesus ele usa então a parábola de um semeador. E ele fala, olha, o cara foi semear e ele começa a lançar. E ao ele lançar essas sementes, o texto dá a entender para a gente que essas sementes aqui não são sementes muito pesadas, são sementes leves, onde ele vai lançando e o vento vai levando essa semente para vários lugares. E o texto apresenta para a gente aqui então 4 situações, né? 4 situações onde a semente cai. A primeira qual é? Beira do caminho. A semente cai à beira do caminho, vem as aves e comem a semente. O segundo, a semente cai em solo rochoso. Ele até começa, mas ele não se aprofunda. O texto também fala que outras sementes caem entre os espinhos e ela é sufocada pelos espinhos. E por fim, aquela que é para cair em solo bom. E ela cai e alcança o seu objetivo. Aqui o texto já pressupõe um solo preparado. A pergunta é, a intenção do semeador é lançar a semente em todos os lugares? Não. Ele não vai desperdiçar semente à toa. Mas, quando ele lança a semente tendo como objetivo o solo bom, sem ele querer, essa semente também alcança outros tipos de solo. A gente... Até porque uma terra, ela não tem só solo bom. Exatamente. Eu lembro da fazenda do meu pai, tinha um local de plantação que ele usava, mas nesse local de plantação tinha lugar pedregoso, tinha lugar muito árido, muita areia e tinha lugar com terra boa. Então toda terra ela tem sempre uma parte que é boa misturada. Aqui a gente tem um processo de plantio bem diferente talvez do que a gente está acostumado, porque hoje é raro alguém plantar semente na mão, né? Mas você vê alguém que vai saindo e ele joga, só que ao ele lançar a semente, o vento encarrega-se de espalhar essa semente em outros lugares. O texto fala de 4 tipos de solo e Jesus termina a história. Ele não encerra a parábola com assim viveram felizes para sempre ou coisa do tipo, né? Falou, olha gente, o semeador saiu para semear e ele lançou a semente e parte caiu em tal tipo de solo, caiu na beira do caminho, caiu no meio das pedras, caiu no meio dos espinhos e caiu no solo bom. E é isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Imagina que história legal, né? O cara conta a história e é isso aí, gente, beleza? Essa é a história. Jesus faz aquilo de forma proposital. Tanto é que os discípulos chamam ele para o canto e falam assim, mestre, pô, beleza, e aí? E o desenrolar da história? Acabou, o cara plantou a semente e a semente deu fruto, outras morreram e acabou a história, é isso? E aí Jesus ele fala, agora sim vocês estão chegando onde eu estou querendo que vocês cheguem. Eu uso parábolas para que nem todo mundo entenda. Eu uso parábolas para ver qual é o nível de interesse naquilo que eu estou querendo que você aprenda. Por que Jesus faz isso? Porque tinha muita gente que ia atrás dele
pelo motivo errado. Tinha muita gente que ia atrás de Jesus porque queria talvez ser alimentado por ele, né? Ou o cara multiplica pão, multiplica comida, ou ele cura todo mundo, então eu estou indo lá por interesse. Jesus, ele quer uma experiência mais aprofundada. E ele lança uma história que talvez boa parte ficou ouvindo e falou, é isso? Ah, se é só isso eu vou embora. E Jesus, ele espera os discípulos morderem a isca, que os discípulos mordem, e ele fala, olha, agora sim vocês estão chegando onde eu queria que vocês chegassem. Vocês querem. Então no verso 16 ele fala o seguinte, bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Vocês são felizes porque vocês estão querendo algo mais. Vocês estão felizes porque vocês estão querendo se aprofundar na caminhada. Então, para vocês, eu vou explicar a parábola. Jesus não explica a parábola para a multidão. Jesus explica a parábola para aqueles discípulos que quiseram entendê-la. E agora ele apresenta para a gente, felizmente, depois a gente tem aqui por escrito a explicação, né? Porque senão a gente ia ficar igual a multidão, boiando. E aí ia poder inventar um monte de interpretações para a parábola que não iam passar nem perto do que Jesus fala. Mas Jesus, então, a partir do verso 18, ele começa a explicar o que ele queria dizer. E essa é uma das poucas parábolas de Jesus onde ele praticamente explica tudo e não deixa a gente praticamente nem ter muito o que acrescentar. Que é uma coisa boa. Jesus, então, ele dá o significado da parábola. Quem pode ler para a gente aí a parábola a partir do verso 18 até o verso 18 e 19? Vou pedir para a gente ler, cada um ler um pequeno pedaço aí. Verso 18 e 19, Rogério. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Opa, aqui então você já tem o primeiro grupo. Curiosamente, eu não sei se você percebeu, mas Jesus já colocou esse primeiro grupo como sendo boa parte do grupo que estava lá para ouvi-lo de forma errada. Não sei se você percebeu isso. Porque ele fala o seguinte, todos aqueles que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, é como essa semente que foi lançada à beira do caminho. É aquela pessoa que não quis ir saber além. Ele ouviu a história, beleza, não quero saber, isso aí pronto, acabou. São pessoas que não buscaram um conhecimento mais aprofundado, são pessoas que não se interessaram. O texto diz que vem quem? Quem vem? Maligno. O maligno aqui, então, na explicação da parábola, é simbolizado por quem? As aves, né? Pelas aves. As aves que vêm e comem a semente, e tiram a semente daquele solo que é à beira do caminho. Satanás, ele é apresentado como aquele que distrai pessoas e tira delas a oportunidade de conhecer e se aprofundar na palavra de Deus. Aqui Jesus já coloca para a gente algo muito importante. A gente vive no meio de um grande conflito. E existem seres interessados em que você não se interesse pela palavra de Deus. E você já parou para pensar e perceber que em alguns momentos, quando parece que a sua vida está tranquila, numa boa, e parece que você, quando quer se aprofundar mais na palavra de Deus, aí que as coisas começam a desenrolar de uma forma ruim? Por quê? Porque é ele querendo tirar a sua atenção, quer comer a semente que foi plantada no solo do teu coração. O solo, dentro do contexto dessa parábola, é um símbolo do nosso coração. É um símbolo de nós como seres humanos. De como e em que condições a gente vai aceitar a palavra, que é a semente. Então, muitos são como um solo à beira do caminho. A semente cai, mas vem forças externas e comem a semente. Daqueles que não se interessam
em receber a semente. Porque um solo à beira do caminho, ele não está preparado para receber a semente. Ele é um solo que não foi escavado, ele não foi aprofundado, ele é um solo batido, onde a semente não consegue penetrar. Por isso que a ave vai lá e consegue comer a semente de uma forma muito fácil. Mas existe um segundo grupo. Quem pode ler para a gente o verso 20 e 21? Raquel? O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Olha o segundo grupo de pessoas que Jesus apresenta. Você já conheceu gente que parece que começou a ouvir coisas da Bíblia, começou a conhecer Jesus e entra numa euforia inicial fantástica, né? Mas aí passa um mês, uma semana e a pessoa parece que nunca viu aquilo. Essas são pessoas que tiveram uma experiência superficial. A semente cai. Já viu plantas nascendo em pedra? É um fenômeno interessantíssimo. Mas você já viu uma grande árvore crescer em cima de uma pedra? Por que ela não cresce? Porque a raiz não consegue se aprofundar ali. A raiz não penetra ali. A raiz não fixa. Isso é um grande problema. Por quê? Tem muita gente que é interessada. E aqui, por exemplo, a gente vê muitas pessoas que vêm. Nossa, isso é fantástico. Mas acontece às vezes a primeira circunstância negativa, aquela semente não está solidificada. Não está enraizada. E às vezes é porque uma pessoa não cumprimentou ela direito, às vezes é porque ela teve uma circunstância difícil. O texto fala, vem a aflição, vem a angústia, e ele não está enraizado na palavra. E aí a palavra morre. Existem muitas pessoas que não conseguem se aprofundar numa experiência com Deus, porque não tem aprofundamento. É sempre a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. Ela acha que a experiência espiritual dela vai consistir em deixar a Bíblia aberta lá na sala de casa, no Salmo 91, e nunca lê a Bíblia. Não está aprofundando o terreno. Está plantando a semente em solo rochoso. Quando bater a primeira dificuldade, a semente vai morrer, porque ela não foi aprofundada. Existe um terceiro tipo de solo. Quem pode ler para a gente aí o verso 22? Pode ler, Flávio? O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferos. Aqui nós temos um terceiro tipo de solo. A semente nesse tipo de solo, ela se aprofunda? De certa forma, sim. Porque o próprio espinho também precisa de um solo aprofundado para ele existir. Só que qual é o problema desse tipo de solo? O solo entre os espinhos. Qual é o problema aqui? O mundo e as riquezas. Ele é sufocado. Sufocado pelas coisas do mundo. Ele está num lugar onde tem outras coisas concorrendo com ele, chamando a atenção dele. Existem muitos cristãos que começam bem, se firmam, mas eles estão no meio de muita coisa ruim. E aqueles espinhos, que às vezes são até bonitinhos, tem uns espinhos que tem até florzinha, né? Lembra quando eu era moleque lá em Brasília, tinha muita gente que fazia cerca viva de espinho, né? Ele dava uma florzinha vermelha, até era bacaninha, bonitinho, mas era espinho. Hã? Colchão de noivo. Colchão de noivo, olha aí. A Lula sabe, acho que bem do que eu estou falando, que ela era de lá também. Você coloca uma semente boa no meio de um monte de espinho, ele vai ser sufocado pelo espinho. Tem muita gente que começa bem, mas é tanta coisa que entra na cabeça, é tanta coisa que sufoca. O texto fala pra gente dos cuidados do mundo, da riqueza que sufoca a palavra. E ela se torna o quê?
infrutífera. Você percebe um ponto aqui, não quer dizer que ela morre. Ela está lá. Mas ela está o quê? Superficialmente. Ela está de forma superficial, porque ela realmente não vai se aprofundar. Ela não vai ter para onde crescer, porque ela está sufocada. E dentro desse contexto, Nesse caso não há uma abnegação. não há uma abnegação. Isso quer dizer que essa semente que cai em solo espinhoso, ela por não frutificar se torna o quê? Espinho. Não torna um espinho. Não cresce. Ela não cresce. E uma semente que não gera fruto, ela se torna o quê? Inútil. Mas o que na vida poderia sufocar a nossa O experiência? texto já apresenta Quero algumas saber. coisas. O texto fala dos cuidados do mundo. Os cuidados do mundo podem ser variados. Às vezes, a minha experiência religiosa, espiritual, ela pode ser sufocada com a minha aparência. Onde eu vivo para manter a minha aparência. Às vezes, pode ser o meu trabalho. Às vezes, pode ser o meu estudo. Tudo aquilo que me sufoca de me aprofundar na palavra de Deus pode correr o risco de ser um espinho. A riqueza, ela pode ser um fator sufocante. Por quê? Porque tem muita gente que vive para ter bens materiais. Mas chega a ser errado? Não é errado. Né? Jesus, em momento algum, ele fala que ser rico é pecado. Senão, Serginho, coitado, né? Estava perdido. Eu, né? Eu antes de mim tem um monte aí. Ser rico não é pecado. De forma alguma. Muitos ricos seguiam a Jesus. Eu estou colaborando com ele. O problema está quando eu quero colocar a riqueza acima do próprio Cristo. Quando a razão da minha vida é ser rico. Porque tem muita gente que não é rico, mas quer ser, né? Faz tudo na vida para ser. Tem uns políticos aí que estão... Né? Que estão lá bem na fita também, mas estão aí colhendo já alguns Riqueza por meios fraudulentos. O problema é quando isso toma o lugar que é de Deus e passa a sufocar, porque às vezes a pessoa, por que muitas vezes a riqueza passa a ser um problema? Porque ela para de confiar em Deus para confiar nos seus bens materiais. E se utiliza de meios para ter a riqueza. Para ter cada vez mais, e às vezes a ganância ela é igual à água do mar, né? Quanto mais você bebe, mais sede você tem. E a riqueza passa a ser um problema. Jesus ele fala, olha, tudo aquilo que corre o risco de sufocar você, de se aprofundar na palavra, é perigoso. E essa planta, ela fica lá, mas ela não frutifica. Ela não cumpre o propósito pelo qual ela existe. Isso faz com que ela se torne inútil. A questão da riqueza, né? Com as seduções. Às vezes, eu conheço pessoas, minha amiga mesmo, ela deixou de seguir a Cristo por causa de riqueza, mas não no sentido de avareza, de querer conseguir mais e mais, mas de usufruir a riqueza. Então, Também. no sentido dela usufruir, ela dizia, mas eu tenho que viajar essa semana, não vai dar para ir. Então, sempre tinha viagens, era encontro com amigos, então isso acabou sufocando. Ela usou a riqueza para saciar Então, se tornou os cuidados do uns mundo. espinhos. Sufocou. E E hoje ela não consegue voltar por causa disso, porque ela se sente muito envolvida com o social, com as outras coisas, e isso acabou sufocando. E complementando aquilo, um pouquinho do que o Serginho falou, né? É interessante que Jesus ele fala a fascinação das riquezas. Não quer nem dizer que o cara tem riqueza. Que às vezes a fascinação dele está em ter. E muitos fazem do objetivo da vida o ter. E acabam nem sempre conseguindo ter. Alguns conseguem. Esse é o maior dos problemas, porque a minoria é rica. Sim. E a grande maioria se afasta. Porque é atrás das riquezas. Nem às vezes é muita riqueza, basta atrás de alguma coisa que nem tem muito a ver com isso. Mas... E você vê que Jesus aqui ele apresenta um quadro que é onde a gente vê boa parte das pessoas hoje. São várias coisas que vão surgindo, elas ocupam a vida com tanta coisa,
que elas não conseguem se aprofundar, elas se tornam infrutíferas e elas se tornam inúteis. Mas felizmente Jesus apresenta um outro tipo de solo. O quarto tipo de solo. Existe uma gama muito grande aí, na verdade, nos nossos dias. Sim. A gente está falando aqui, claro, de recursos, mas existe uma gama aí de... Até uma programação social, ela pode te interromper, né? A amizade pode interromper. Aquilo que for mais importante, né? Acima de Deus, você Passa passa. a se sufocar. Claro. O E importante, o essencial, há algum tempo aí, as coisas importantes eram essenciais, mas não hoje a gente consegue separar. Tem muitas coisas que são essenciais que não são importantes. Ou que são importantes, tem o seu limite e você precisa ir um pouquinho mais, porque as pessoas têm valorizado muitas coisas importantes e não têm valorizado tanto as coisas essenciais. Há um espaço aí, um caminho ainda que se segue até chegar nas coisas essenciais, nas coisas importantes. E a gente vê que hoje muita gente tem se sufocado de um relacionamento aprofundado com Deus por causa dessas coisas que o mundo oferece. E é interessante que uma das coisas que as pessoas mais vão dizer do porquê que elas não têm um relacionamento com Deus é porque falta a elas o quê? Tempo. Falta tempo. O Facebook vai ser um grande testemunho aí nesse dia. Vai ser um grande testemunho. Tem um pregador que falou exatamente isso. Que no último dia o Facebook, o Twitter e as outras redes sociais vão mostrar para todo mundo que na verdade não é bem assim. não né? é por falta de tempo que elas não se salvaram, né? De fato a gente vive numa geração sufocada por muitas coisas. Mas o texto bíblico apresenta para nós um último tipo de solo e eu acho que esse deve ser o ideal que a gente deve buscar. Quem pode ler para a gente o verso 23? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Aqui Jesus apresenta para a gente que existe um solo que é bom, mas na verdade é o solo principal. É aquele ao qual o semeador vai focado para semear. Ele fala, olha, mas tem aquele que foi semeado em boa terra. E aquele que foi semeado em boa terra, quem é? É aquele que ouve a palavra e a compreende. Em outras palavras, é aquele que pratica, é aquele que busca se aperfeiçoar, é aquele que busca se aprofundar na palavra, é aquele que não se contenta com uma experiência rasa. É aquele que quer cada vez mais e mais desejar que aquela raiz da semente se aprofunde cada vez mais. E o texto diz que aquele que é semeado em boa terra, ele alcança o propósito da sua existência, que é produzir fruto. Porque quando o evangelho entra e se enraiza na vida da gente, a gente não consegue deixar de produzir fruto. Porque quanto mais a gente conhece a respeito de Jesus, mais a gente vai se tornando parecido com Ele. Mais a gente quer falar dele para as outras pessoas. E é por isso que o texto fala que a semente frutifica. A semente se multiplica. Por quê? Porque ela não consegue, é natural, é espontâneo. Ela gera fruto. Quando algo faz a diferença na vida da gente, a gente não consegue guardar isso para a gente. Isso é o Evangelho. O que Jesus está dizendo é que os seres humanos, eles são tipos variados de solos. E é provável que aqui entre a gente tenha alguns tipos diferentes de solo. O meu desejo é que eu esteja errado. E que aqui a gente tenha pessoas que sejam apenas um bom solo preparado para receber a palavra de Deus. Que você não permita que a semente, a boa semente do Evangelho, caia e alcance o seu coração como sendo um solo pedregoso, um solo batido à beira do caminho ou um solo cheio de espinhos que podem sufocar. Mas que ao vir aqui você peça para que Deus are o solo,
afofe o solo, adube o solo do teu coração para que quando o Evangelho chegar nele, ele esteja preparado para receber a semente, preparado para dar à semente condições para que ela se aprofunde e que nada e nem ninguém roube essa semente ou possa sufocá-la, para que ela encontre no seu coração um solo desejoso e fértil, e que a sua vida seja uma vida para frutificar e levar os outros à consequência positiva do Evangelho. Que cada um de nós nessa noite seja um solo bom, onde a palavra ela encontre solo fértil para crescer e se multiplicar em nós, por nós e através de nós. Eu gostei muito do exemplo da Beth hoje aqui. Hoje ela serviu como um solo fértil. Alguém que falou, olha, eu quero levar você lá também. O que é isso? Isso é frutificar. Isso é uma semente que encontrou um bom solo. Engraçado, professor, que eu já ouvi pessoas falando assim, eu gosto, aceito, me simpatizo, mas não quero ser igual a Jesus. Mas não tem jeito, isso é natural. Se você tem uma referência na vida profissional, na vida cotidiana, você tem uma referência de alguém, você quer ser igual a esse alguém. Você tem um ídolo, você quer ser igual a esse ídolo, você quer fazer as mesmas coisas que ele faz, se ele é a sua referência. Isso é natural, acontece com Jesus a mesma coisa. E eu vou além, Serginho. Tem uma frase que eu acho fantástica, da escritora Ellen White, que ela fala que pela contemplação nós somos transformados. Isso quer dizer que quanto mais eu passo tempo com alguém, mais eu vou ficando parecido com esse alguém. Não tem jeito. Quem é casado sabe muito bem disso, né? Meu filho fala assim, ó, poxa pai, até nas coisas ruins eu sou igual ao senhor. Até nas coisas ruins, né? Eu não tenho doença nenhuma, eu sou cheio, então ele fala isso. Mas que é? Não tem jeito. Porque passou tempo. Passa tempo. Quanto mais a gente passa tempo com Jesus, quanto mais essa semente vai se enraizando, vai se aprofundando, mais a gente vai começar a perceber que sem a gente imaginar, a gente já está ficando parecido com ele. Que a semente do Evangelho alcance solo fértil no seu coração. Que ela se enraize cada vez mais e mais. E que cada um de vocês produza muito fruto. Que a gente consiga encher essa casa com pessoas que estão sendo convidadas como resultado daquilo que fez diferença pra gente. E que a gente possa dar 100 frutos por um, 60 frutos por um, 30 frutos por um, mas que de forma nenhuma a gente deixe de dar fruto. Por quê? Porque a semente encontrou o lugar correto. Que você seja esse tipo de solo. Não permita que nada e nem ninguém retire a semente do solo do teu coração, ou sufoque, ou que não permita que a semente se aprofunde, não crie raízes. Mas que você continue com esse desejo de ouvir mais a palavra e permita que ela faça diferença na sua vida. Vamos cantar? 17. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas não com Deus que eu vivo quando. Às vezes parece difícil entender. O cristão é exemplo mesmo sem querer. Por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar.
trabalhar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faz-me com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar, mas a minha luz parece extinguir. Meu Deus, me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo que o esforço é em vão, o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faz-me com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que eu for. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faz-me com que mesmo sem palavras eu fale do seu amor. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que